Olá, amigos do mercado de seguros. Eu sou a Thaís Rucco, jornalista do setor há mais de 20 anos, apresentadora do InsurTalks Cast, que vem conversar com empresas que estão inovando no mercado de seguros. E estamos hoje mais uma vez com Luciano Lima, que é diretor comercial da Justo Seguros, empresa de seguro alto que recompensa motoristas conscientes e que este ano recebeu autorização da SUSEP para operar como uma seguradora permanente. Como vai, Luciano? Prazer estar com você. Se quiser deixar algum recado inicial para quem está nos ouvindo. Olá, Thaís. O prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. Da primeira vez que eu estive aqui, a gente era uma sandbox, né? Agora nós somos uma seguradora. Acho que isso é uma prova da aposta da Justo no mercado segurador brasileiro e da confiança dos corretores e segurados no modelo da empresa, né? Muito bom, muito legal. Hoje nós vamos falar justamente sobre a evolução da Justus e também de como a escuta ativa e a inovação estão moldando o futuro do seguro. Então, como você disse, né, e como nós sabemos, Luciano, em fevereiro deste ano, a Justus recebeu autorização da SUSEP para operar como seguradora permanente, depois de um período de crescimento acelerado no sandbox regulatório. E quais são os planos da empresa para essa nova fase? E o objetivo de transformar o setor de seguros no Brasil que ela tem? Thaís, assim, quando a Justus optou pelo canal corretor de seguros, ela montou uma equipe comercial com executivos com experiência em relação com seguradoras tradicionais e com conhecimento do mercado de corretores. E a partir daí, ela começou a ter um relacionamento mais próximo com esses corretores no intuito de desenvolver o produto, de desenvolver mecanismos de acompanhamento, de modo que a gente pudesse cada vez prestar um serviço melhor para o segurado e melhor para o corretor. Como eu já falei aqui da outra vez, o grande objetivo da Justus é ser a seguradora que tem o melhor serviço, tanto para o segurado como para o corretor. Na hora de um sinistro, na hora de uma assistência, a gente quer que o corretor e o segurado olhem para a Justus e tenham a certeza de que fizeram a melhor escolha. E a gente pode, o que está corroborando com esse nosso sentimento é a nota que a gente tem no Reclame Aqui. Nós somos a seguradora mais bem avaliada por todo mundo que precisou ser atendido pela Justo, né, que teve algum tipo de situação. Então, isso nos dá cada vez mais força para seguir em frente e, apoiados pelos corretores, a gente apresenta um crescimento espetacular e está cada vez mais forte. Maravilha, né? E como vocês mesmos dizem, a Justo Seguros é uma empresa moderna de seguro alto que recompensa motoristas conscientes. Como que é esse modelo de atuação? E desde quando que a empresa está no Brasil com esse modelo? Thaís, ela entrou há 3 anos no Brasil, né? E com esse objetivo de entrar num mercado que é muito tradicional, que é um mercado dominado por grandes empresas excelentes, mas ela entrou com um viés de inovação, um viés digital, um viés de tentar trazer para um mercado tradicional, que é o seguro de auto, um processo mais amigável, mais digital, um processo muito bem definido, um produto competitivo e uma operação sem fricção. A gente queria exatamente inovar nesse tipo de mercado. E aí ela foi aprendendo, foi se especializando e aprimorando cada vez mais os produtos. E a gente hoje tem um produto que, por incrível que pareça, tem um componente de ecossistema muito forte. Que à medida que a gente premia os segurados que melhor dirigem, com pontuação, com redução de prêmio, a gente acaba condicionando o motorista a frear menos, a acelerar menos, a dirigir melhor. Isso tudo acaba sendo muito bom, porque ele é recompensado por isso, e isso para o ecossistema é muito bom, né? A gente está no Maio Amarelo, inclusive, né? Pois é, exatamente. Melhor época para mim fazer esse podcast. Exatamente. E a Justus tem uma meta ambiciosa de se tornar a melhor seguradora de automóveis do país nos próximos 10 anos, oferecendo um modelo inovador, como você disse, e ele é inspirado em empresas como Nubank e iFood,
onde a tecnologia permeia toda a jornada do cliente, desde a contratação até a regulação dos sinistros. Quais são os diferenciais e investimentos que estão sendo feitos para se tornar a melhor seguradora? Na verdade, Thaís, a gente em 10 anos quer se tornar, por incrível que pareça, a maior seguradora do mercado. Porque com relação a ser melhor, eu já tinha falado aqui do Reclame Aqui, a nossa experiência de sinistro é muito positiva com o segurado e com o corretor. A gente, quando está em reuniões com corretores, quando está em fóruns, a gente ouve muito corretor falando que teve um sinistro, que o segurado precisou de alguma coisa, e o segurado ficou encantado e ligou para o corretor depois para falar da surpresa que ele teve com o atendimento, né? Então, as ferramentas que a gente usa é a questão da telemetria para medir a dirigibilidade do condutor, né, do nosso segurado, a questão de um processo totalmente digital, rápido, ágil, onde a gente entrou no mercado de seguro de automóvel com 7 perguntas, com a vistoria feita através de 5 imagens, autorização da vistoria em 1 hora, coisas que há pouco tempo atrás eram inimagináveis no mercado de seguro de automóvel, né? Então, a gente trouxe para esse mercado, um mercado tradicional, um mercado que há muitos anos está patinando nos 30% de penetração, uma oportunidade de você ampliar, de você fazer novos segurados com esse atendimento qualificado e com essa jornada muito mais amigável, tanto para o segurado como para o corretor. Muito interessante. E como você acha que você pode oferecer uma experiência que combina eficiência, transparência e benefícios reais para os clientes e para os parceiros? Assim, o nosso produto hoje, ele, como eu falei, ele mede a dirigibilidade do condutor por telemetria. Então, no nosso seguro, que hoje ele é mensal, agora em maio ele é mensal, temos novidades pela frente, e a pessoa, quando contrata o seguro, e tem o preço dele, se ele dirigir bem, dependendo da nota que ele tire, como a inteligência artificial analisa a dirigibilidade dele, ele tem 2 benefícios. Primeiro, a redução do preço mensal. Então significa, se ele dirigir bem, não frear o tempo todo, não acelerar, não pegar o celular na hora que está dirigindo, ele pode ter 2 benefícios: reduzir o preço do seguro dele e ele ganha pontos para trocar por benefícios. Que benefícios são esses? Abastecer no posto Shell, posto Ipiranga, fazer compra no McDonald's, usar o Uber. Então, isso tudo é um conjunto de coisas que direcionam o motorista para uma condução mais tranquila, mais próxima de uma condução normal, sem atropelo, sem riscos, para que ele possa ser beneficiado tanto no preço como nas premiações que a gente dá para ele. Thaís, eu falo muito que a Justus veio acabar com uma frase que o mercado de seguros usava a vida inteira, que era: eu faço seguro para não usar, né? Porque a pessoa não quer ter sinistro, né? Ela usa o seguro quando tem sinistro. A Justus não, ela usa o seguro à medida que ela faz, na hora que ela faz, ela começa a usar no momento que ela é recompensada por prêmio. Reais, né? Pelo determinado dela. É isso aí. Já faz uma proximidade aí com o segurado, né? Não só no momento da renovação. Total. Muito E importante. tem um outro benefício: o corretor ele tem acesso à pontuação do segurado, então ele pode criar uma régua de relacionamento com o segurado, até interferindo na melhora da dirigibilidade dele. Fala: poxa, assim, tá vendo que você tem tantos pontos, se tiver mais tantos pontos, você pode trocar por R$200 de gasolina, pode comprar por X lanches no McDonald's, pode ter R$200 de Uber. Então é muito legal isso. Muito mesmo. E então, com tudo isso, a seguradora também vem apresentando redução significativa na sinistralidade, né, ao longo dos anos, mesmo crescendo a carteira de segurados. Em 2022, tem um dado aqui, em 2022 a taxa era de 89%. Daí passou para 73% em 2024 e nesse ano já está em 60%. Isso evidencia a eficiência do modelo Justus, né? E como vocês conseguem essa proeza que é tão buscada pelo setor? Você está certíssimo. A gente prima pela capacidade de análise dos segurados de uma maneira muito justa, o próprio nome diz, né?
A telemetria nos permite isso, né? Então, a gente não vai ser o menor preço a vida inteira ou nunca assim, não, eu estou entrando no mercado para ser o menor preço. Não. Minha proposta, a proposta da Justa, é ter um melhor serviço e com preços competitivos de acordo com a capacidade de dirigir do motorista. E isso, você vê, a sinistralidade está reduzindo e a gente está ampliando a aceitação. A gente tinha limite menor no passado, hoje já estamos nos 250 mil, começamos a aceitar segurados de pessoas jurídicas, a gente não aceitava antes. Então, isso é uma prova contundente de que a política de precificação das justas é uma política que tem perenidade. Por isso, o nosso objetivo daqui a 10 anos é ser a maior seguradora do país. A gente está construindo um modelo de precificação muito bem estruturado e dentro da realidade do nosso país. Muito bom. E a Justus acabou de lançar também a comercialização da pólice anual, ampliando seu portfólio de produtos, atendendo uma demanda real do mercado. Como que essa novidade vai impactar os negócios da seguradora e também dos corretores parceiros? Isso, na verdade, nós vamos lançar daqui a 2 dias, né? Ok. Vamos lançar em junho, começo de junho, nós vamos lançar, que isso é mais uma prova do nosso relacionamento com o corretor. O corretor que vendia Justus entendia o modelo, gostava muito, falava sempre muito bem do nosso modelo, das premiações, da agilidade, do processo em fricção, mas questionava sempre a gente por que a gente não tem um modelo anual, né? Porque o segurado de automóvel ele tem quase que um condicionamento a fazer o seguro anual, tem garantia o ano inteiro, o mensal para ele é uma situação um pouco diferente, ele não se acostuma muito, e aí a gente, nessas interações, nesses grupos que a gente tem com os corretores, a gente optou por seguir esse pedido, vamos lançar o anual agora, um anual cheio de novidades, com desconto de 10% para pagamento à vista, com desconto de 5% para pagamento em 4 vezes, com possibilidade de pagamento em 10 vezes por cartão, sem consumir o limite do cartão. A comissão para o corretor vai ser antecipada. Nós vamos ter assim, uma coisa que o mercado não tem, que vamos ter uma assistência por mês, vamos ter 12 assistências dentro desse seguro anual, quer dizer, uma por mês, é uma coisa que o mercado não tem. Então, a gente está entrando no seguro anual para possibilitar que o corretor tenha as duas opções, tanto vender o seguro anual para suas renovações ou para quem queira fazer o seguro anual, e vender o seguro mensal para quem tem essa opção de contratar um seguro mais curto, para quem tenha seguro nas associações de proteção veiculares, que pode fazer um seguro na JUS com toda a garantia da SUSEP. Então, nosso objetivo é dar oportunidades e capacidade do corretor ampliar a sua base de segurados, oferecendo um produto de primeira qualidade. Muito bom, dá até para degustar também, né? E ter essa experiência e Verdade. querer continuar. E, Thaís, eu posso falar porque eu sou segurado da Just, entendeu? Meu carro é segurado aqui, então eu falo como executivo e como usuário, como segurado. Errado. Tá certo. E vocês estão cheios de novidades, né? Tem outro lançamento inovador, que é a ativação agendada de apólices, né? Removendo as arestas na experiência do corretor e também do cliente. Como que funciona essa contratação? Isso também é outra demanda que o mercado trouxe para justo, né? Muitas vezes os corretores se programam para fazer essas antecipações de renovação e no caso do nosso seguro mensal, a vigência ela iniciava exatamente quando você botava o cartão de crédito no dia seguinte ao colocação do cartão de crédito, impossibilitava o corretor de fazer processos programados de renovação. Agora não, a gente segue o mesmo modelo. Se o corretor quiser antecipar suas renovações, antecipar o início de vigência, pelo menos no processo todo para a vigência continuar, iniciar mais à frente, tudo isso está sendo possível agora com esse modelo que a Just fez, mais uma vez atendendo a solicitação que corretores que queriam operar com a Just, mas tinham essa dificuldade, nos pediram. Aquela escuta ativa, né? Justamente. Essas inovações surgiram da escuta ativa de corretores, de clientes, reforçando o posicionamento da marca como moderna e centrada no ecossistema. Como foi, então, esse trabalho de ouvir todos esses que são os mais interessados na evolução? Thaís, a gente teve alguns encontros, a gente tem alguns encontros
com corretores. O nosso CEO, quando ele está no Brasil, ele vem 5 vezes ao ano, a gente faz encontros, jantares, almoços. A gente fez reuniões com as associações de assessorias, a Consegues do Brasil inteiro. A gente fez reuniões virtuais com grupos de corretores. Tudo isso para ouvir do corretor qual a sensibilidade dele com relação ao nosso produto e qual a sensibilidade com relação à evolução que a gente poderia trazer para o mercado. Os nossos portais, o portal do corretor, ele foi todo construído com base em experiências e solicitações de corretores. Nosso pessoal de engenharia foi nas corretoras, entendeu qual era a necessidade deles, desenvolveu os sistemas, voltou para os corretores perguntando se era aquilo mesmo. E hoje a gente tem o que é considerado os melhores portais do mercado para o corretor, no sentido dele acompanhar toda a jornada do segurado. Se ele quiser, ele não precisa entrar em sinistro, não precisa fazer nada, porque o segurado tem facilidade de fazer direto com a Justo, mas se ele quiser, ele também pode fazer, ele recebe informação ao mesmo tempo. Então, assim, é exatamente aquilo que nós falamos no começo. É uma seguradora que está trazendo o futuro para o presente, né? Se bem que a gente fala em futuro, mas a inteligência artificial já está aí para todo mundo, em todas as opções, em todas as situações, e a Justus trouxe isso para o mercado de seguros com uma cabeça totalmente inovadora, né? A gente tem que lembrar que os fundadores são pessoas de Harvard, né? Expert em tecnologia, inteligência artificial, em mundo digital. Isso está ajudando muito a gente nesse movimento junto a esse mercado, que é um mercado tão tradicional, de corretores tradicionais e de segurados também tradicionais. Tá certo. E com toda essa escutativa, como que a Justus trabalha a cultura do feedback como um motor de inovação contínua, né? Vocês ouviram não só para criar, mas também continuam recebendo feedback dos corretores, dos clientes? Total, total. Essa talvez seja o nosso maior engajamento, né? Tão importante quanto fazer uma venda, quanto convencer um corretor a vender Justus, é entender dele qual foi a expectativa realizada com relação a essa venda, esse atendimento, esse modelo de contratação. Então, a gente está nos dois pilares, né? Tentando pegar as pessoas, tentando passar para as pessoas, corretores segurados que não conhecem a Justus, o nosso modelo sem fricção, o nosso modelo totalmente digital, totalmente um produto competitivo, e para os corretores, para os casos que o corretor e o segurado optam pela Justo, tão importante quanto a gente saber qual foi a realidade dele, porque a gente está vendendo um processo. Se esse processo não for entregue ao segurado e ao corretor, com certeza a Justus, que é uma empresa nova, não tão conhecida no mercado, que não era seguradora até pouco tempo atrás, com certeza a gente perderia toda o nosso discurso, né? Então, é muito bom saber que quando a pessoa opta por fazer um seguro na Justus, tanto o segurado quanto o corretor, a opinião dele é para saber exatamente se a entrega foi feita dentro do que nós prometemos e se a gente pode melhorar em alguma coisa. Isso é um trabalho contínuo que o nosso CEO, Naval, ele cobra muito isso, né, da gente estar cada vez melhor. Os números de tempo de atendimento de sinistro, duração do assistência, são talvez os parâmetros mais cobrados que a gente tem nas nossas reuniões executivas, e isso reflete na sensibilidade do corretor e do segurado. Muito bom. Quantos corretores já tem na base? Hoje nós temos um pouco mais de 7.000 corretores cadastrados na Justus. Quer dizer, a área comercial, a gente começou a operar de maneira forte em setembro. Já temos mais de 7.000 corretores cadastrados, isso sem o anual, né? Que é o grande. E agora vai trazer mais. Agora, não tenha dúvida, agora a gente vai ter que. Vai bombar. Muito bom. E falando com vocês que são tão antenados ali, com tudo que tem de novo, quais são as tendências de digitalização, de personalização e de transparência que ainda que tem no mercado de seguros? A gente tem um certo trade-off aí, porque é um mercado que a maioria dos corretores
tem um modelo muito tradicional, né, de querer falar com o segurado para atender o sinistro, de querer olhar mais o processo do que simplesmente fazer uma oferta e deixar o processo seguir. Esse convencimento, ele só se dá quando o processo tem muita transparência e a gente consegue entregar o que a gente fala. E a gente consegue deixar o corretor ciente de tudo o que acontece. Talvez essa seja o grande gol que a Justus traz. Ela promete uma entrega super simplificada, um processo totalmente digital, rápido, eficiente, e a gente entrega isso e o corretor percebe isso. Ele percebe porque ele tem todas as informações que a Justus tem. Se ele quiser ser atendido pelos corretores, ele pode ser. Se ele quiser atendido pela Justus direto, o segurado pode ser. Se o segurado quiser fazer um aviso de sinistro pelo aplicativo, ele pode. Se ele quiser fazer pelo WhatsApp, ele pode. Se ele quiser ligar para uma pessoa e falar com uma pessoa, um humano, ele consegue também aqui. Se ele quiser falar o sinistro dele por voz, explicar como é que foi a voz, a inteligência artificial da entrada no sinistro. Então, é uma revolução, se você pensar assim, uma revolução nesse modelo tão tradicional que é de segurados e de corretores. E, assim, para nossa surpresa, a aceitação está sendo espetacular por parte dos corretores, está sendo espetacular, a gente está muito feliz, porque eu acho que essa questão da transparência, de entregar o que a gente fala, de ouvir o corretor, de ter feedback do segurado e tentar colocar isso tudo à disposição do mercado, à disposição do corretor e do segurado, nos dá uma certeza para o corretor de que o que a gente fala, a gente entrega. Isso é muito bom e os resultados estão vindo aí. A gente dobrou de produção em 6 meses, né? Mesmo só com o mensal, que é um dado espetacular, reduziu sinistralidade sem ser o menor preço, sabe? Então, são caminhos que o mercado de seguros de automóvel não costuma ver, e é o caminho que a Justus está trilhando. Eu acho que um outro fator também que tem feito dar certo é que trouxe a confiança de profissionais que já eram, né, profissionais conhecidos dos corretores como você, né, que já tem um E isso, nome. a nossa área comercial, ela foi contratada, todos os gerentes comerciais têm experiência de pelo menos 10 anos de mercado com seguradoras tradicionais, conhecem corretores, então isso é fundamental. Quer dizer, você vai colocar um produto novo, uma seguradora nova que ninguém conhece, o nosso principal fiador é o corretor. Sim. Ele está colocando para o segurado dele a história dele, né? E para ele botar o nome dele em risco com ajustes, ele tem que acreditar nas pessoas, acreditar no modelo. Eu acho que isso que enobrece a nossa atuação e nos dá muita alegria nessa essa questão de relacionamento, de acreditar nas pessoas. Muito bom. E você falou bastante inovação, né, mas, assim, se tiver mais alguma coisa que você possa nos adiantar o que mais vem pela frente ainda na Justus, É, tem alguma. a Justus, como seguradora agora, a partir de fevereiro, S3, hoje ela é uma seguradora de automóvel, né? Tem um mensal, nós estamos lançando um anual agora, mas como seguradora, ela pode ter outros produtos. Tá. E esse é outro nicho que a gente está discutindo dentro de casa. Vamos ver, vamos conversar com corretores. A gente já está iniciando algumas conversas com corretores sobre outros produtos, justamente para construir algo que seja no mesmo modelo que a gente tem no automóvel. Um produto muito simples, sem fricção, que seja interessante para o corretor e para o segurado. Então, lá na frente, algumas novidades. Exatamente, algumas novidades virão. Ah, é lógico, eles mesmos vão querer ter a mesma experiência com o automóvel. Bom, estamos chegando ao fim desse nosso agradável bate-papo. Foi muito bom, muito produtivo, como sempre, estar com você, Luciano. Muito bom ver o mercado de seguros inovando, se reinventando para atender cada vez melhor os segurados, mesmo nos produtos mais tradicionais, como o automóvel. E foi um prazer estar com você. Se você tiver alguma mensagem final para quem está nos prestigiando, algum ponto que faltou a gente mencionar. Thaís, assim, a mensagem final é: agora em junho, nós vamos fazer dezenas de eventos de lançamento para estar ainda mais próximo com os corretores.
no Brasil todo, além dos eventos online que a gente vai ter. Então é o seguinte, a Justus, em junho, acho que ela vai ter um posicionamento que o mercado nunca viu, com produtos também de corretores que não operam com a Justus, também não imaginam que uma seguradora poderia apresentar no Brasil. Então, assim, a expectativa é muito grande e o recado para os corretores é: conheçam a Justus, qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, entrem em contato com a Justus. Meu e-mail é luciano@justus.com. Se não tiver contato com os executivos da ponta. Então, nós estamos à disposição aqui, temos certeza que a gente está trazendo para o presente o que muita gente imagina que poderia vir só no futuro. Muito rapidamente, né? Toda essa revolução. Muito bom. Exatamente. Parabéns. Muito obrigada também aos nossos ouvintes do Insure Talks Cast. E até o próximo. E que nós tenhamos em breve mais uma conversa ainda com a Justo Seguros, trazendo mais essas novidades todas que serão apresentadas pela seguradora. Um grande abraço, Luciano. Obrigada. Até Muito obrigado pela oportunidade. Forte abraço.